Em 1 Reis 12, a partir do verso 1, diz assim: Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejarei contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Aqui nós vemos, irmãos, que Roboão, filho de Salomão, não aceitou essa divisão. Então ele reuniu o seu exército, a sua tribo e a tribo de Benjamim, que ficou com eles, e alguns ficaram ali também alguns levitas, parte da tribo de Ruben, mas tudo foi chamado de reino de Judá, tá, irmãos? Então ele reuniu para ir à batalha aqui fala, a casa de Judá contra a casa de Israel. Às vezes a Bíblia chama de reino de Judá, reino de Israel, às vezes chama de casa de Judá, casa de Israel. Geralmente vai chamar de casa, tá, irmãos? Então a casa de Judá se reuniu para pelejar contra a casa de Israel, para tomar o reino de volta, para estabelecer o Reino Unido novamente ao filho de Salomão. E Deus mandou o profeta ir lá e dizer: não é para vocês lutarem contra Israel, contra a casa de Israel, porque foi eu que fiz isso. Foi eu que dividi vocês. E por que Deus dividiu, irmãos? Por causa do pecado, por causa do pecado de Salomão, mas não só pelo pecado de Salomão, por causa do pecado do povo. E esse povo, irmãos, pecava tanto que Deus decide acabar com a casa de Israel, com o reino de Israel. E Deus revela isso ao profeta Oséias. E no livro do profeta Oséias, no capítulo 1, diz assim, a partir do verso 1: Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Tá vendo, irmãos? Judá e Israel, 2 reinos agora. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu. Desviando-se do Senhor, foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e dela concebeu, e ela concebeu e deu à luz um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Dá uma pausa aqui, irmão, só para ficar de mais fácil compreensão. Deus está prometendo que vai: e farei cessar o reino da casa de Israel. E é essa a missão do profeta Oséias: falar para Israel que Deus vai acabar com o reino deles. No versículo 5, continuando: Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela, a mulher de Oséias, a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: Põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça, e subirão da terra, porque grande é o dia de Israel. Então aqui, irmãos, nós vemos Deus falando para o profeta Oséias: Ponha o nome dos seus filhos
do primeiro de Jezreel, porque Jezreel significa Deus espalha ou Deus semeia, irmãos. Então, o nome dos filhos do profeta era a mensagem de Deus. E Deus falou assim: põe o nome do seu filho de Jezreel, porque eu vou espalhar Israel sobre as nações. Aí nasceu uma filha e Deus falou: põe o nome dela de desfavorecida, porque eu não terei mais misericórdia de Israel para o perdoar. E depois nasce outro menino e Deus fala: põe o nome dele de não meu povo, porque Israel não é mais o meu povo e eu não sou mais o seu Deus. A casa de Israel e a casa de Judá Deus promete guardar ainda, mas a casa de Israel, em outra parte, Deus fala assim que deu carta de divórcio à casa de Israel, de tanto que ela se prostituía com os outros deuses. Mas aqui, irmãos, no finalzinho de Oséias 1, no finalzinho, nós vemos uma profecia que promete restaurar novamente a casa de Israel. No verso 10 diz assim: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Aí aqui começa uma profecia, irmãos. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, lembra do nome do filho de Oséias? Não meu povo. Então, aonde dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos de Deus, do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande é o dia de Israel. Então aqui existe uma promessa. Deus espalhou Israel entre todas as nações, a casa de Israel entre todas as nações, guardou a casa de Judá por um tempo, mas ele prometeu aqui que um dia os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregariam, se juntariam novamente e constituiriam sobre si uma só cabeça e subiriam da terra. Quando fala que subirão da terra, irmãos, é ressurreição, tá? Nessa Bíblia está traduzido assim, mas é ressurreição isso aqui. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, ou seja, grande é o dia que Deus semeia, o dia que Deus espalhou Israel sobre todas as nações. Esse dia é grande, E existe aqui uma promessa: vou unir de volta a casa de Judá e a casa de Israel. E eu disse para a casa de Israel: vocês não são mais meu povo, eu não terei mais misericórdia de vocês. E aqui está dizendo, que um dia, no lugar onde se foi lhe dito: não sois meu povo, serão chamados filhos de Deus. Mas por que Deus espalha Israel entre as nações? Israel, ele quebrou a aliança com Deus. Tanto a casa de Israel como a casa de Judá, irmãos. Então Deus divide o reino, porque Deus tem que cumprir as promessas que ele fez. E Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma multidão de nações. E essa bênção, essa promessa, ela cai sobre Efraim. Também foi prometido que Efraim se tornaria uma multidão de nações. E Efraim se torna uma tribo e se torna um reino. O reino de Israel, a casa de Israel, é o reino de Efraim. E Deus espalha Efraim entre todas as nações. Foi prometido que ele seria uma multidão de nações. E de repente Deus espalha Efraim, o reino de Israel, sobre todas as nações. E eles se misturam com todas as nações, com todos os povos. Porque eles são levados e espalhados pelo reino assírio em todos os povos, em todas as nações. Mas e a casa de Judá? A casa de Judá, ela também não quebrou a aliança? Eu vou mostrar para os irmãos que a casa de Judá fez pior ainda. No profeta Ezequiel, no capítulo 16, a partir do verso 46, Deus diz assim: e tua irmã, a maior, é Samaria. Samaria, irmãos, é a capital do reino de Israel, da casa de Israel. Então, Jerusalém é a capital do reino de Judá. Então, toda vez que falar Jerusalém,
está falando de Judá. E toda vez que falar Samaria, está falando da casa de Israel. Tá? Então Deus está falando aqui de Jerusalém, né, de Judá. E ele diz assim: tua irmã maior é Samaria, ou seja, Israel, que habita à tua esquerda com as suas filhas, com as suas tribos, né? E a tua irmã menor, que habita à tua direita, a tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Então Deus está falando assim que Judá tem duas irmãs, Israel, né, que Deus chama aqui de Samaria, que é a capital de Israel, e Sodoma. Sodoma é a irmã menor de Judá. Então diz assim no verso 47: todavia, não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas como se isso fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas, ou seja, do que Israel, que foi espalhada entre as nações por causa do seu pecado, né? Deus deu carta de divórcio para Israel, e Sodoma, que foi destruída por causa do seu pecado. E Deus está falando aqui que Judá fez pior do que elas. Ela se corrompeu mais do que elas. Em todos os teus caminhos, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizestes, e também tuas filhas. Né? Olha que pesado, irmãos. Deus está falando assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas. Ou seja, Judá pecou mais que Sodoma. Judá pecou mais que Israel, que foi espalhada, que Sodoma, que foi destruída. E por que Judá não foi destruída, não foi espalhada entre as nações? Né? Nós vamos falar disso. 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre ou necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Agora Deus vai falar de Samaria, de Israel, tá? Da casa de Israel. Também Samaria não cometeu metade dos teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste as tuas irmãs, como todas as abominações que fizeste. Então Deus está falando aqui através do profeta que Israel não fez a metade do que fez Judá. E Israel recebeu carta de divórcio. Deus falou: vocês não são mais meu povo, eu não sou mais o seu Deus, e espalhou Israel entre as nações. E Judá fez pior, fez o dobro disso, né? E o profeta disse aqui que Judá pecou tanto, mas tanto, que ela justificou a Israel e a Sodoma, que perto do que fez Judá, Israel e Sodoma são santas, né? É povo santo perto do que fez Judá, de tanto que Judá pecou contra o Senhor. Tá, irmãos? Então, por que Deus tolerou Judá? Por que Deus não destruiu Judá, como fez com Sodoma? Ou por que Deus não espalhou Judá entre as nações, como fez com Israel, né? Expulsou da terra e declarou que não era mais povo dele e que ele não era mais o seu Deus? Por que Deus não fez isso? Porque Deus tem um plano, irmãos. E Deus tem promessas a cumprir, promessas que ele fez a Abraão, né? Então, quando Deus prometeu para Abraão: você vai ser pai de uma multidão de nações, e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, Deus tem que cumprir a promessa. E o que Deus faz? Deus divide o reino. Deus divide o reino de Israel. E ele deixa Efraim como cabeça de Israel, e ele deixa Judá como cabeça do reino de Judá. E Deus divide a promessa, irmãos, porque sobre Efraim tinha a promessa de se tornar uma multidão de nações. Então Deus pega Efraim e espalha entre todas as nações e promete um dia trazer de volta
promete um dia trazer de volta, tá? Mas lembra que a descendência de Abraão, ele seria pai de multidão de nações, mas não de uma descendência carnal, porque isso não é possível para Jacó, por exemplo, que todos os seus filhos se tornaram uma nação. Mas de Abraão vai ser pai de uma multidão de nações, né? Mas se Deus espalhasse Efraim e trouxesse eles de volta os mesmos, né, ainda seria uma nação, não seria uma multidão de nações, né? Mas eles ficam entre as nações, eles se misturam, eles morrem lá. Deus não traz aqueles que ele enviou de volta, eles se misturam entre todas as nações. E Judá, Deus fez uma promessa para Davi: da sua descendência viria o Messias. E Deus fez uma promessa para Abraão: na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E quando nós vemos em Gálatas 6, irmãos, agora nós vamos entender que descendência é essa. Em Gálatas 3,16, Paulo diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Eu estou lendo errado. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então Paulo fala aqui em Gálatas 3,16, as promessas que foram feitas a Abraão e a sua descendência, né, não é muitos descendentes, é um descendente, que é Cristo. Então que foi prometido, quando foi prometido para Abraão: em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Na verdade, seria melhor traduzido assim: em ti e no teu descendente serão benditas todas as famílias da terra. Tá bom, irmãos? Então, essa promessa de que na descendência de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas, ela se cumpre em Cristo. Ela foi prometida a Abraão e a Cristo. No descendente de Abraão, que é Cristo, todas as nações da terra seriam abençoadas. Tá bom, irmãos? Não é os descendentes de Abraão, todos os descendentes, é Cristo, é um único descendente, tá? Então é por isso que Deus teve paciência com Judá. Ainda que Judá pecou mais que Israel, Deus não se desfez deles, porque Deus teve que ser longânimo e misericordioso, suportando aquele povo, mesmo que eles pecaram mais que Sodoma, mais que Israel, mas Deus tinha que cumprir o que ele prometeu, tanto para Abraão como para Davi. E esse descendente teria que nascer, e ele viria no tempo certo, tinha o tempo certo para o Senhor Jesus vir. Então Deus foi longânimo com Judá, até o Senhor Jesus vir. Tanto é que depois que o Senhor Jesus é assunto aos céus, 30 e poucos anos depois, Jerusalém e o templo são totalmente destruídos, o povo judeu é espalhado entre todas as nações. Os irmãos entendem? Então, ainda que Deus quisesse se desfazer de Judá também, estava cansado daquele povo que só pecava, só não obedecia ao Senhor, mas Deus não podia, porque o Messias viria da tribo de Judá. Então Deus tinha que manter Israel junto. Ainda que Israel foi levado cativo, Judá foi levado cativo para a Babilônia, mas eles permaneceram juntos lá. A Babilônia não espalhava os cativos entre as nações. Ela manteve todo mundo junto. E depois de 70 anos eles voltam todos juntos de novo para Jerusalém, né? E continuam sendo uma tribo de Judá. E dali o Senhor traz o Messias, né? Da tribo de Judá o Senhor traz o Messias. E depois que traz o Messias, né, aí o templo é destruído, né? Depois que o Senhor Jesus é assunto ao céu, depois de 30 e poucos anos, no ano 70, o templo é totalmente destruído, a cidade é destruída, acontece tudo aquilo que a gente sabe. Então Deus divide o reino de Israel para em Efraim, cumprir a promessa que Abraão se tornaria pai de muitas nações, de multidão de nações. E Deus pega a parte, o reino de Judá, para cumprir a vinda do Messias, para cumprir que em Abraão e no seu descendente seriam abençoados todas as famílias da terra.
Mas lá no livro do profeta Jeremias, irmãos, Deus ele promete fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, versículo 31 diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, ou seja, Deus está falando, eu casei com eles. Quando eu fiz aquela aliança no Monte Sinai, foi um casamento, eu casei com Israel. Mas mesmo assim eles quebraram a minha aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Agora Deus já está falando. Por que Deus falou agora sua casa de Israel? Porque agora, quando Judá e Israel se unem, eles se tornam Israel. Tá, irmãos? E firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, irmãos, Deus promete, depois de Israel ter sido espalhado entre as nações, Efraim ter sido espalhado entre as nações, Judá está se corrompendo toda, Deus está mantendo ele, Deus manda eles para o cativeiro babilônico para corrigir eles, mas eles não consertam, eles voltam, continuam fazendo as coisas erradas. Então Deus promete fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então Deus promete essa nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas quando Deus faria essa aliança? Deus deixa aqui. Deus deixa escrito quando seria feita essa aliança. No livro de Oséias, no capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim: Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para Judá. Eu mesmo os despedaçarei, e me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Então Deus está falando que Efraim ele está enfermo, e Judá está com chaga, e os reis do mundo não podem curá-los. Verso 15: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Então Deus disse, eu feri vocês, eu fui como um leão para Efraim, eu despedacei Efraim, e fui como um leãozinho para Judá. Eu tive que ter misericórdia de Judá, porque de Judá vem o Messias, então eu não posso destruir Judá, irmãos. Aí Deus diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, no verso 15, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, eles quem? Efraim e Judá. Estando eles angustiados, cedo me buscarão dizendo. Aí nós entramos no capítulo 6. Então, Efraim e Judá buscarão o Senhor dizendo, isso que nós vamos ler no capítulo 6. Me buscarão dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos levantará. A tradução que eu estou lendo está escrito assim: depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará. Mas outras traduções que eu até prefiro, está escrito assim: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então, aqui em Oséias, Deus falou: vou despedaçá-los, vou fazer tudo o que eu fiz, e vou voltar para o meu lugar. Mas um dia eles vão me buscar. Quando eles se converterem dos seus pecados e me buscarem, dizendo isso, vinde, tornemos ao Senhor, para que Ele nos sare, para que Ele nos cure.
Aí eles disseram assim: quando isso vai acontecer? Quando o Senhor vai nos sarar, curar a nossa chaga? Aí diz assim: depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, ou seja, nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então nós sabemos do que eles estão falando, irmãos. É da morte de Cristo, né? Depois de 2 dias nos dará vida, é ao 3º dia, né? E ao 3º dia nos ressuscitará. Então, a promessa da nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, aqui em Oséias 6, fica claro que é na morte de Jesus. Ele vai sarar, restaurar tanto Israel, a casa de Israel, como a casa de Judá. Tá bom, irmãos? Então lá em Oséias nós sabemos quando isso vai acontecer, a restauração da casa de Israel e da casa de Judá, né? Ao 3º dia, na ressurreição de Cristo, é que isso acontece, né? Isso é a nova aliança. Cristo, quando faz a última ceia, ele fala: esse é o cálice do meu sangue, esse é o cálice da nova aliança, né? Então a nova aliança foi prometida em Jeremias 31, que seria uma aliança feita com a casa de Israel, com a casa de Judá. Aqui em Oséias 6 nós vemos quando ela começa, em Cristo. Em Cristo essa aliança é estabelecida e Israel e Judá são restaurados e unidos, né? Agora nós vamos ver como que Deus vai uni-los, né? E no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 15, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira. Toda vez que falar filho do homem, irmãos, é uma referência a Jesus Cristo, tá? Toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros, ou seja, para Judá e as tribos que estão com ela, com Judá. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ou seja, escreve para Efraim, que é descendente de José, e para as tribos que estavam com Efraim. Pega esses 2 pedaços de madeira, junta um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo dizendo: não nos revelará o que significam essas coisas, tu lhes dirás assim: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles, disse-lhe o Senhor. Disse-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Em Ezequiel, prometido aqui a união da casa de Judá com a casa de Israel. E fala aqui que farei deles uma só nação na terra. Um rei será rei de todos eles. E eles nunca mais serão 2 nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Nós vemos, irmãos, que isso é impossível de acontecer literalmente com a nação de Israel, né? Nós sabemos que os judeus estão lá hoje e que as 10 tribos de Efraim, que era a casa de Israel, se perderam, se misturaram entre as nações. Um ou outro voltou, mas a maioria se perderam, né? Então Deus está falando aqui de promessas espirituais, né? Farei deles uma só nação para sempre. Eles nunca mais se dividirão em 2 reinos, e um só será rei de todos eles. Um só. Então, quando nós lemos em Oséias que a nova aliança começaria
quando Efraim e Judá voltassem ao Senhor, para que o Senhor os curasse e os desse vida e os ressuscitasse ao terceiro dia. Então nós temos esse paralelo, nós temos o cumprimento dessas profecias em Efésios, capítulo 2, versos 5 e 6 diz assim. E aqui, Efésios, Paulo falando para a igreja agora, tá, irmãos? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Né, irmãos? São as mesmas palavras que estão lá em Oséias. Né? Tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, né? Estando nós mortos em nossos delitos. E lá em Oséias diz assim: depois de 2 dias nos dará vida. E aqui em Efésios capítulo 2, versículo 5 diz assim: nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E lá em Oséias está escrito assim: e ao terceiro dia nos levantará ou nos ressuscitará. E aqui no verso 6 de Efésios 2 está escrito assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o cumprimento dessa restauração de Judá e de Efraim, de Judá e de Israel, é em Cristo. E aqui Paulo está escrevendo para a igreja que Cristo fez isso, tá, irmãos? Mas quem que Cristo restaurou aqui? Estando nós mortos em nossos delitos. Aqui a gente já começa a entrar no mistério de Cristo que Paulo fala no capítulo 3. Aqui nós estamos no capítulo 2. Foi aqui que ele disse: eu escrevi resumidamente e vocês vão poder entender. Agora nós estamos começando a entender. O que estava lá em Oséias está cumprindo aqui. É lá de Oséias que Paulo tirou. Efésios 2, do verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e ao terceiro dia nos ressuscitou. É lá de Oséias, isso foi prometido em Oséias para a casa de Israel e para a casa de Judá. Mas em quem está se cumprindo isso? Está se cumprindo em judeus e gentios. Os judeus são a casa de Judá, né, irmãos? Mas e os gentios? Eles são a casa de Israel? Porque a nova aliança foi prometida com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não é em 3 casas: casa de Israel, casa de Judá e casa dos gentios. Né, irmãos? E o que nós lemos lá em Ezequiel, nós lemos Ezequiel 37 até o 23, mas na continuação diz assim, eu esqueci, eu tinha que ter lido até o 24, tá, irmãos? Perdoa. Na continuação do 23 diz assim: nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Lembrando que isso é quando Deus estabelecer Israel, como uma nação, e eles nunca mais vão se dividir. E um só rei será rei sobre todos eles. Aí diz assim no verso 24: o meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Então nós vemos aqui que Deus promete que Davi irá reinar sobre esse Israel restaurado, irmãos? E nós sabemos que Jesus é a raiz de Davi. Então quando Deus está falando que Davi reinará sobre eles, é Jesus, tá? Eles terão um rei sobre todos eles, o meu servo Davi, Jesus. E lá em Efésios 1, no verso 22, é Paulo, falando desse mistério, que ele escreveu resumidamente, ele diz assim: Jesus, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então nós vemos que lá em Ezequiel 37 é prometido que um rei seria rei sobre Judá e Efraim,
sobre Judá e Israel, né? E que seria Davi. E aqui em Efésios, Paulo está dizendo que Jesus veio e se tornou o cabeça, né? O cabeça do corpo, que é a igreja. Ele uniu os judeus e gentios em um só corpo, né? Em uma só promessa. E ele é o cabeça desse corpo, né? Ou seja, uma única nação com um único rei, o cabeça, Jesus. Então, irmãos, o que parece que a Bíblia está dizendo? Parece que ela está dizendo que a promessa foi feita que Cristo, quando ele ressuscitasse ao terceiro dia, ele ia restaurar Judá e Efraim, Judá e Israel, não é mesmo? E lá em Oséias foi prometido isso. Lá em Ezequiel 37 é prometido que Jesus, como cabeça, ia juntar novamente a casa de Israel e a casa de Judá. E ele seria o cabeça sobre elas, né? Mas nós vemos, irmãos, que Cristo, ele veio e estabeleceu a nova aliança. Mas Cristo uniu judeus e gentios. Ele não uniu a casa de Israel com a casa de Judá. Ele uniu a casa de Judá, que são os judeus, com os gentios. Então quer dizer que os gentios é a casa de Israel? Então nós vamos ler aqui o que Paulo fala em Romanos 9, a partir do verso 1 diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. E não pensemos, irmãos, né, até o verso 5, os irmãos percebem que Paulo está falando de israelitas, de verdade, descendentes de Abraão segundo a carne, a quem pertenciam as promessas, as alianças, a legislação, são israelitas de verdade, segundo a carne, descendência de Abraão. E no verso 6 ele diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 9? Ele está dizendo que nem todos que estão em Israel, né, são verdadeiros israelitas. São de fato israelitas, ou seja, são verdadeiros israelitas. E ele diz, nem por serem descendentes de Abraão, ou seja, eles são descendentes. Não é que eles não são israelitas porque eles são de outras nações, tá? Paulo fala, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Paulo está dizendo, nem todo israelita é de fato israelita. É um verdadeiro israelita, é isso que ele está querendo dizer. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Irmãos, então nós lembramos lá de Agar, de Sara, né, de Abraão. Paulo está dizendo aqui que não são os filhos da carne, não é a descendência da carne, de Abraão na carne, que herda as promessas, que são filhos de Deus. Tá, irmãos? É a descendência do Espírito. No verso 8 ele diz, devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, ou seja, os filhos do Espírito. Então Paulo está dizendo que os verdadeiros israelitas não são os descendentes de Abraão na carne,
mas são os descendentes de Abraão no espírito, os filhos da promessa. Nós vamos confirmar isso, irmãos, no livro de Gálatas. Todo o livro de Gálatas fala sobre isso, mas eu vou pular os textos para os versos mais importantes, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, tá bom, irmãos? Então, Gálatas 3, no verso 7, diz assim: Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. No verso 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a benção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então aqui no verso 13, Paulo está falando que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. E como ele fez isso? Morrendo na cruz, porque maldito é todo que morrer na cruz. Então ele se fez maldição em nosso lugar e morreu para quê? Aí Paulo fala aqui no verso 14, para que a benção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Lembra da promessa de Abraão, para Abraão, que nele, na sua descendência, ou no seu descendente, que é Cristo, seriam abençoadas todas as famílias da terra? Então é isso que Cristo está fazendo. Ele morreu nos libertando da maldição da lei, para que as promessas de Abraão chegassem a todos os gentios, a todas as nações. Gentios, irmãos, significa nações, tá bom? Então, para que a promessa de Abraão, essa promessa que em Abraão e no seu descendente seriam abençoadas todas as famílias da terra, para que essa promessa chegasse aos gentios, Cristo teve que morrer no madeiro de cruz. Ele teve que se tornar maldição para que nós pudéssemos receber o Espírito prometido, ou seja, essa bênção, a nova aliança, o Espírito da nova aliança. E a nova aliança, irmãos, é que abençoa todas as nações da terra. É através dessa aliança com Cristo que todas as nações da terra são abençoadas. Gálatas 3, no verso 16, diz assim: Ora, nós já lemos, né? Mas vamos ler de novo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente que é Cristo. Nós já lemos isso. No verso 19 diz assim: Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então aqui está dizendo, a lei veio até que o descendente a quem se fez as promessas viesse, que é Jesus. Irmãos, então essa descendência de Abraão é Jesus. E em Jesus, né? Aqui diz Sarte: não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então nós que estamos em Cristo, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos a descendência da fé de Abraão. Tá bom, irmãos? Existem irmãos nossos, né, irmãos servos de Deus, mas alguns deles acreditam que Israel ainda é a nação santa, que Israel é o povo santo, é o povo de Deus, que Deus elegeu eles e ainda vai cumprir promessas para eles, né, que Deus ama aquela nação. Então, irmãos, olha o que Deus disse para eles quando fez aliança com Israel. Deus fez uma proposta, Deus leva eles para o Monte Sinai, né, dá os 10 mandamentos, e Deus fala para eles assim, Êxodo 19, no versículo 15, Deus fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, ou seja, agora, pois, se, né, esse se faz a diferença, irmãos, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus falou: se vocês guardarem as minhas
palavras, ouvirem a minha voz, vocês vão ser um reino de sacerdotes, vocês vão ser o meu povo, a nação santa. Né, irmãos? E nós vimos durante o vídeo que eles não guardaram essa aliança. Mas olha só o que está escrito em 1 Pedro 2,9. Aqui Pedro falando com a igreja, tá, irmãos? Com a descendência de Abraão espiritual da nova aliança. Pedro escreveu assim, 1 Pedro 2, no verso 9, diz assim: vós, porém, vós a igreja, judeus e gentios, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo. Lembra do filho de Oséias? Não meu povo? Então vós sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia. Lembra da filha de Oséias? Não misericórdia? Mas agora alcançaste misericórdia. Para quem que Pedro está escrevendo isso, irmãos? É para o Israel espiritual, né? Quando Deus espalha Israel entre as nações e fala assim: vocês não são mais meu povo, eu não terei mais misericórdia de vocês. Mas Deus promete que um dia vai chamar eles de volta. E agora Pedro está falando para a igreja: vocês são povo eleito, nação santa. Vocês que antes não eram povo, agora são povo de Deus. Que antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Os irmãos estão vendo Efraim, Israel voltando, mas agora não a descendência da carne, sim a descendência do Espírito, a descendência da fé. Então Cristo vem e une judeus e gentios em um só cabeça, em um só corpo, que é Cristo. E agora esses judeus convertidos com esses gentios convertidos, eles se tornam Israel espiritual, a nação santa, a nação sacerdotal, o sacerdócio real, o que foi prometido à nação de Israel no Sinai. E eles não guardaram a aliança, mas agora está se cumprindo na nova aliança, na Jerusalém celestial, em Sara. Está se cumprindo numa nação não literal, como era Israel, não no Israel físico, no Israel geográfico. Está se cumprindo em um Israel espiritual, que são judeus convertidos e gentios convertidos, que são a casa de Israel. Assim como Israel foi espalhado entre todas as nações e Deus prometeu trazer de volta, mas agora na nova aliança Deus está unindo judeus com gentios. Então esses gentios, eles são a casa de Israel, não literal, não na carne, descendência da carne de Abraão, mas descendência do Espírito. Então agora, irmãos, depois de todas essas informações, né, que nós achamos nas Escrituras, nós vamos ler novamente Efésios 3, a partir do verso 3, Paulo falando do mistério de Cristo. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, qual é o mistério de Cristo? A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, irmãos, é desse mistério que Paulo está falando. Tá tudo escrito nas Escrituras, não tinha sido revelado, né? Como Paulo fala aqui, nas gerações passadas, não tinha sido revelado, porque Cristo, quando Cristo vem e tira o véu da lei que estava no nosso coração e agora nos torna espirituais, então nós podemos ver a glória que tem a lei de Deus. Porque, como eu disse no vídeo anterior, a primeira aliança era uma aliança, as pessoas não abriram seu coração para reconhecer a glória que tinha a lei de Deus, né? Então eles tinham um véu posto e eles não deixaram a lei ser escrita no coração. Mas Cristo vem e nos
muda, troca o nosso coração, quebranta o nosso coração e põe dentro de nós o seu espírito. E agora nós somos espirituais e podemos ver a beleza e a glória da lei de Deus, que é espiritual. Então, quando Paulo recebe esse espírito e o véu é tirado do seu coração, então ele recebe essa revelação. Era algo que estava escondido e foi revelado a Paulo. O mistério de Cristo é que desde o princípio o plano de Deus era abençoar todas as nações, não uma nação. Israel achava que ela era a nação eleita, uma nação física, uma nação literal. Mas a primeira promessa que Deus faz a Abraão é: em ti, na tua descendência, eu abençoarei todas as famílias da terra, todas as nações da terra, não uma nação. Então eles não viam isso na lei, irmãos, eles não viam a misericórdia e o amor de Deus. Então em Cristo se cumpre tudo isso, e quando Paulo recebe o Espírito de Deus e ele vê e ele consegue entender isso, ele percebe, ele vê que o plano de Deus sempre foi fazer uma aliança com todas as nações, não só com uma. Então Deus espalha Israel entre todas as nações, Efraim, mantém a casa de Judá, e quando Cristo vem para restaurar, ele restaura tanto Judá, que estava perdida. Paulo fala paz, ele vindo evangelizou paz aos que estavam perto, paz aos que estavam longe. Quem estava perto? Judá. Quem estava longe? Israel. E uniu os dois em um só corpo, em uma só cabeça, que é Cristo. Então Cristo veio e uniu de volta Judá, o reino de Judá, a casa de Judá e a casa de Israel, mas que agora é composta por gentios, que são israelitas espirituais. Então esse é o mistério de Cristo. Espero que os irmãos tenham gostado. Deus abençoe a todos.